Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Ariel Rotar nasceu na cidade livre de Norvus, em Essos, em algum momento por volta de 257 após a conquista, como o mais jovem de 6 filhos de um casal Norvoshi. Quando jovem, ele se mostrou um rapaz grande e esfomeado, causando um tremendo fardo aos pais na tarefa de alimentá-lo, o que levou seu pai a vendê-lo ainda em tenra idade ao templo dos sacerdotes barbudos da cidade, para que o garoto começasse o treinamento para se tornar um guerreiro santo, já que a mesma corpulência que tornava difícil sustentá-lo também o tornava em um candidato natural à vida de guerreiro. Quando completou 16 anos de idade, seu treinamento foi concluído, e Rotar estava pronto para ser marcado como um guerreiro sagrado. Para marcar tal momento, ele foi cerimonialmente casado ao machado com o qual vinha treinando desde garoto, e foi então marcado no peito por uma tenaz quente, na forma de um machado. Rotar viria se recordar anos mais tarde que, no momento de sua marcação, a dor que sentira no peito fora tamanha que ele temera que seu coração viesse a parar, e que os pelos jamais voltariam a crescer na área que fora beijada pelo ferro em brasa. Após sua cerimônia de formatura como guerreiro santo, ele foi outorgado à poderosa família da senhora Melario como guarda-costas, e passou a servir como soldado juramentado à senhora. Foi nessa posição que, anos depois, Rotar travou contato pela primeira vez com o homem ao qual viria a servir por toda a vida, o príncipe Westerosi Doran Martell, filho da princesa de Dorne e herdeiro do principado. Rotar estava presente no dia em que o príncipe chegara a Norvus para conhecer a mulher com quem viria a se casar, que era justamente Melario, e foi nesse momento que o jovem guerreiro primeiro vislumbrou o altivo príncipe dornês. Naquele dia, o urso dançarino subia e descia a escadaria dos pecadores, os 3 sinos sagrados emitiam seus alegres cantos metálicos e o delicioso bolo de inverno era servido aos cidadãos de Norvus, empurrado para baixo com generosos goles de Nasha. Mais tarde, Rotar acompanhou sua senhora em sua viagem a Dorne, onde ela viria a viver com seu prometido, e de início ele não se sentiu nada agradado com aquele local estrangeiro ou seus costumes. Ao contrário do sereno e por vezes frio clima que conhecera por toda a vida em Norvus, aquela Dorne era uma região impiedosa, com um calor tamanho que era perfeitamente capaz de cozinhar um homem em sua armadura posta. Seu povo era muito efervescente, sua comida muito apimentada e suas mulheres muito lascivas. Mas, apesar de todas essas estranhezas, o tempo e a persistência acabaram por aclimatar Rotar à sua nova casa dornesa, e em tempo, o jovem se tornou um homem feito, experiente na mastança e calejado por anos de combates, e o amor finalmente desabrochou em seu coração pelo principado por seus aromas e sabores. Os cabelos brancos e as cicatrizes contraídas nas batalhas eram provas inequívocas de sua experiência, e Rotar se orgulhava de cada um destes símbolos, mostras de que o jovem oriundo de terras distantes havia por fim encontrado seu lugar naquela terra estrangeira. Isso era tão verdadeiro que, quando o casamento entre Melario e o príncipe finalmente se tornou insustentável e a senhora se decidiu por retornar a Norvus, Rotar escolheu não acompanhá-la, tendo sido libertado de sua condição de escravo ao ingressar ao serviço dos Martell, e permaneceu em Lança Solar, como o novo protetor juramentado de Doran. Em seu devido tempo, Rotar acabou por ser apontado como nada menos do que o capitão da guarda pessoal do príncipe de Dorne, tornando-se o comandante de todas as forças militares a serviço da Casa Martell, além de ser também o mais próximo confidente de Doran, estando em sua presença em quase todos os momentos, e se deslocando com ele para todos os lugares em que o príncipe precisasse estar, mesmo enquanto a gota que o afligia se tornava cada vez pior e diminuía gradualmente sua mobilidade.
Nesse meio tempo, Rotá acompanhou também de perto o nascimento e o crescimento dos 3 filhos do príncipe, com destaque para a mais velha, a princesa Arianne, a quem ele se tornou tremendamente próximo, chamando-a frequentemente de sua princesinha. Ainda assim, a lealdade de Rotá está invariavelmente com o príncipe Doran, não importando quais sentimentos ele nutra por qualquer de seus filhos, e o capitão no fim fará exatamente aquilo que seu príncipe lhe ordene, não importando as circunstâncias, de acordo com o treinamento que lhe fora dado pelos sacerdotes barbudos, que pode ser expressado pelas palavras que lhe foram ensinadas. Servir, proteger, obedecer. Votos simples para um homem simples. Quando a vida de Doran em Lança Solar se tornou intolerável e o príncipe optou por partir para os Jardins das Águas, possivelmente o local que mais amava em todo o mundo, Rotá foi junto com ele, e o observou conforme os anos e a gota lhe atormentavam e lhe roubavam boa parte de sua alegria de viver, tornando Doran em um homem melancólico e assombrado pelos acontecimentos de sua vida e pela realidade de seu corpo. Ocasionalmente, quando o príncipe tinha assuntos urgentes ou sensíveis que precisavam de atenção em Lança Solar, ele enviava Rotá como seu representante pessoal, para dar cabo de suas ordens de maneira impecável, mas na maior parte do tempo, o capitão permaneceu a seu lado, protegendo sua pessoa e escutando suas palavras torturadas e amarguradas. E mesmo quando o príncipe lhe pedia alguma opinião ou visão pessoal, Rotá se limitava a lhe dizer que não cabia a ele questionar ou influenciar as decisões de seu príncipe, sendo seu dever único e primordial proteger e obedecer, o que revela um certo sentido de inferioridade ou hesitação por parte do capitão, que no fundo de seu coração permanecia sendo o rapaz Norvoshi desajeitado que recém saíra do templo dos sacerdotes barbudos, pronto a fazer tudo aquilo que seus superiores demandassem dele, sem nunca jamais dizer palavra de contrariedade. Depois que a notícia da morte do irmão mais jovem de Doran, o príncipe Oberyn, atingiu Dorne, o Principado entrou em um estado de convulsão social, o que levou Doran a finalmente decidir que era chegado o tempo de retornar à Lança Solar, para relembrar a todos que Dorne ainda tinha um príncipe e que a ordem deveria ser mantida a todo custo. Sendo assim, Rotá o acompanhou, assumindo o lugar que lhe cabia à direita da liteira de Doran, com sua fiel e afiada esposa de aço devidamente aninhada em sua bandoleira, que o capitão levava às costas. No caminho e logo após a chegada à Lança Solar, Doran foi interpelado pelas tempestuosas e perigosas filhas bastardas de Oberyn, Obara, Nymeria e Tien, e as 3 demandavam uma chance para vingar a morte do pai, o que o príncipe sabia ser algo extremamente perigoso, que poderia arrastar Dorne a uma guerra que o Principado não tinha condições de vencer sozinho. Por isso, ele ordenou a Rotá que prendesse todas as serpentes de areia, com exceção de Sarella, que se encontrava fora de Dorne, para impedir que elas continuassem a incitar o populacho a pedir por uma guerra. Mais tarde, ao ser informado da conspiração secreta de sua filha Arianne para coroar Myrcella Baratheon como rainha, arrastando Dorne a uma guerra civil, Doran envia Rotá com um destacamento de soldados e besteiros adiante, até o Sangue Verde, onde deveriam interceptar o grupo de conspiradores antes que conseguissem coroar a menina. Rotá e seus homens se esconderam em uma das barcaças coloridas dos órfãos, e quando o grupo de Arianne se aproximou, o capitão abriu a porta da barcaça com um estrondo e anunciou a Arianne: "Renda-se, princesa, ou mataremos a todos, exceto a você e a criança. Ordens do senhor seu pai." Sua princesinha parecia prestes a se render, e tudo poderia ter acontecido de maneira pacífica, não fosse pela impetuosidade de um dos conspiradores, o Cavaleiro Branco Sir Aerys Oakheart. Rotá se lembrava bem de quando o homem havia chegado à Lança Solar acompanhado de sua princesa, como ele próprio chegara tantos anos antes, e tinha até mesmo sentido alguma empatia pelo jovem cavaleiro, que tivera uma reação tão adversa aos temperos dorneses quanto ele próprio havia tido. Mas mesmo assim, alguma coisa lhe dizia que, um dia, ambos acabariam por cruzar lâminas, e nesse dia, Rotá sabia, Oakheart morreria. E assim aconteceu. O cavaleiro procedeu para uma carga louca e galante, sendo crivado por diversos dardos disparados pelos besteiros de Rotá, e no último segundo, quando o cavalo de Oakheart já se encontrava quase em cima dele, Rotá rodopiou habilmente seu grande machado, separando a cabeça do cavaleiro de seus ombros e fazendo com que o sangue vermelho de sua vida tingisse as águas do Sangue Verde. E tão rápido quanto havia se iniciado, a coisa toda terminou.
Outro dos conspiradores, Sir Gerald Dane, o Estrela Negra, tentou golpear Myrcella, ferindo-lhe de maneira desajeitada, antes de fugir em disparada. E Otá ordenou que seus homens o perseguissem implacavelmente, mas acabou por não obter sucesso em capturá-lo, para seu desgosto, pois as ordens do príncipe haviam sido para que todos os conspiradores fossem presos ou, na impossibilidade disso, mortos, com exceção das duas princesas. Depois, Rotá e seus homens retornaram à Lança Solar levando sob custódia os conspiradores capturados, e quando a princesa Rienne perguntou desolada ao capitão quem os havia traído, a única resposta de Ariel a isso foi: alguém contou. Rotá levou a Rienne até a cela de torre, sob ordens de seu príncipe, e ali a deixou, para esperar pelo momento que o príncipe Doran escolheria para recebê-la e julgá-la por seu feito. Depois de diversas semanas de confinamento, coube também a Rotá sacudir a princesa para acordá-la de seu torpor, lhe dizendo que seu pai estava pronto para recebê-la por fim. Tempos depois, o capitão estava presente à cerimônia de apresentação da cabeça de Gregor Clegane na corte dos Martell, e a quando da chegada do novo cavaleiro branco a Dorne, Sir Balon Swan, que aparentemente viera buscar Myrcella apenas para uma rápida visita à corte. Rotá notou logo que Swan era um homem, diferentemente de Sir Arys, que fora apenas um rapaz, e ponderou que, caso ambos viessem a cruzar lâminas, ele não se precipitaria em direção ao seu machado como fizera o homem mais jovem, e que o faria ir até ele, mas Rotá estava convencido de que, nesse momento, estaria pronto. Depois, o capitão esteve junto ao príncipe quando este discutiu seus planos com Arianne, Obara, Nymeria e Tien, enumerando os papéis de cada uma delas nele. Por fim, Rotá foi incumbido por seu príncipe de partir ao lado de Obara e de Sir Balon para levar a justiça régia até o Cavaleiro Estrela Negra, pelo dano que sua lâmina causara à pequena princesa.